Eu compartilho das análises de ambos a respeito das dificuldades associadas à economia, ao modo de produção capitalista, os interesses globais que são contraditórios, não é? Nesse contexto, as guerras, sobretudo esse conflito na Palestina, aquilo que nós chamamos de genocídio, né, do povo palestino, coloca uma dificuldade enorme, porque, infelizmente, como que você se senta à mesa para discutir mudança climática, medidas generosas para enfrentar a problemática das mudanças climáticas, se os países estão confrontados pelos conflitos, pelos interesses econômicos, enfim, pelas questões geopolíticas. Entretanto, nós temos que construir a esperança. Nós não podemos, de maneira alguma, baixar a guarda. E é muito importante que a repercussão da COP28 possa, não é, impactar a opinião pública mundial. Porque se não houver um impacto na opinião pública, sobretudo dos países, digamos assim, que têm uma responsabilidade maior dentro desse contexto, estou me referindo à China, estou me referindo aos Estados Unidos, à União Europeia, à Índia, não é? A Rússia. E no caso do Brasil também é importante, e aí é o papel deste canal, é o papel da mídia, é o papel dos formadores de opinião, que é, evidentemente, conscientizar a população, não é, politicamente, sobre o significado da questão climática. Nós vimos nesses últimos dias as pessoas inconformadas com o calor extremo. E muita gente se perguntando o que está acontecendo. O que está acontecendo com essas inundações, não é? Que estão pegando todos, de certa forma, de surpresa, acarretando mortes, prejuízos materiais enormes em algumas regiões do país, sobretudo no sul do país, mas não só no sul do país. Logo, logo, o Nordeste, o semiárido, vai viver uma crise de seca prolongada, extremamente grave e impactante. Então, veja, isso tudo coloca desafios. Eu acho que o Brasil chega na COP28 com autoridade. Primeiro, com a autoridade do presidente Lula, que tem se colocado de uma maneira categórica, não é? Como um protagonista mundial e em defesa de uma política para o enfrentamento das mudanças climáticas. Eu acho que o presidente Lula tem reiterado isso nos seus discursos, mas não apenas nos discursos. Não é? O seu governo tem tomado medidas. Evidentemente que nós estamos com a expectativa de que nós caminhemos no Brasil para algo palpável, que a sociedade compreenda o conjunto desse planejamento que está sendo desenhado. Porque isso não pode ser monopólio das autoridades. A sociedade precisa identificar os desafios, conhecer o que está sendo feito, o planejamento que está sendo desenhado e se apropriar dele, para que a sociedade seja protagonista também, não é? E não estática e não ficando só assistindo as coisas, mas ela poder protagonizar, não é? E isso diz respeito não apenas ao governo federal, mas diz respeito aos governos estaduais e aos governos municipais. Nossa programa de terças-feiras, não é, que trata dessa problemática, nós estamos nos preparando para aprofundarmos, não é, o nosso conhecimento sobre o que as cidades estão fazendo, o que os estados estão fazendo. Não é? Então, eu acho isso muito importante. Como eu disse, o Brasil chega com autoridade
na COP28, porque o Brasil reduziu em 49,5% neste ano do desmatamento na Amazônia. Quer dizer, é um contraste absurdo com o que estava acontecendo no governo anterior. O governo anterior passou a boiada, a ideia era passar a boiada, e nós retrocedemos dramaticamente. Então, essa resposta do nosso governo, do governo do presidente Lula, foi uma resposta categórica. Portanto, ele chega com autoridade. E na algibeira, ele está levando uma proposta que não foi divulgada ainda, mas ele está levando uma proposta para o mecanismo de financiamento do combate às mudanças climáticas, e, em particular, a questão do desmatamento. Então, eu diria que, de fato, temos conflitos, é um processo conflitivo, é um processo contraditório, não é? Conforme já foi assinalado aqui. Quer dizer, ao mesmo tempo que estamos combatendo as mudanças climáticas e combatendo as emissões de gases de efeito estufa, nós estamos investindo em petróleo. Mas essa contradição não deve ser, digamos assim, tomada como uma decisão torpe, uma decisão equivocada do governo. No meu modo de entender, nós vamos ter que nos equilibrar dentro das contradições. Nós temos que agir dentro das contradições com um vetor de superação. O problema é esse, é a sinalização concreta da superação. Por que o Brasil não pode deixar de investir em petróleo? Porque, de fato, no contexto mundial, no contexto de disputa econômica, no contexto de você promover, não é, melhores condições de renda, trabalho e condições de vida para a população, você não pode abrir mão de investimentos estratégicos. Investimentos que produzam, não é, digamos, uma melhoria da condição econômica. Mas é contraditório isso. É conflitivo. Não é? Então, ao mesmo tempo que você promove investimentos em combustível fóssil, que é um erro, aparentemente é um erro, mas, na verdade, você tem que sinalizar com a outra mão, não é, qual é a transição que você está fazendo. Quanto que você está investindo em combustível não fóssil? Como que você está olhando para as cidades, sobretudo as grandes cidades, que emitem muitos gases de efeito estufa por conta do transporte coletivo movido a óleo diesel? Esse é um conflito. Mas nós temos hoje condições de avançar, não é, com hidrogênio verde, nós temos condições de avançar com biodiesel, nós temos condições, enfim, de promover uma transição nas grandes cidades do ponto de vista energético. Ao mesmo tempo que temos totais condições de zerar o desmatamento em 2030. O Brasil está nessa senda de zerar o desmatamento até 2030. Isso vai ser um golaço, digamos assim, mas não é suficiente. A Regina apontou, por exemplo, a questão do metano. O metano no Brasil, a emissão de metano, está muito vinculado às emissões entéricas do gado, do tamanho do rebanho bovino brasileiro. O Brasil é um grande exportador de carne. Aí é outra contradição. Então, é preciso buscar tecnologias que diminuam gradativa e consistentemente essas emissões de metano. Não é? O Brasil não pode, infelizmente, dizer que vai reduzir pela metade o seu rebanho. O Brasil não pode abdicar da condição de exportador de carne. Ainda não pode. Um dia vai poder, desde que nós façamos essa transição, inclusive do modelo de produção e consumo.